Saudações fraternas a todos os irmãos e as irmãs que estão aqui conosco para mais essa reflexão doutrinária, começando a nossa reflexão dessa noite, o nosso Pétalas de Esperança. Temos aqui conosco o nosso convidado, nosso amigo Binato, que nos fala, talvez, desde a cidade de São Pedro do Sul, que vem aqui nos dar um ânimo novo, Binato. O convite é que nos dê um ânimo novo, nos dê um up para a renovação da nossa fé, da nossa esperança, e também que nos preparemos com mais afinco, né, Binato, para sermos permitidos adentrar junto com o planeta neste mundo de regeneração que nos aguarda. Seja bem-vindo, Binato. Obrigado, um abraço muito carinhoso, pessoal do Consolador, dos amigos, que a gente faz um tempo que presencialmente não vamos, mas amorosamente estamos juntos, sabendo do trabalho de vocês, né? De todo esse trabalho que sempre significa esforço, dedicação, coragem, né? E nesses tempos, às vezes, a gente precisa de coragem para trabalhar, né? Porque o mundo está melhorando, mas se a gente não tiver olhos de ver, a gente pensa que está tudo errado, mal, e, na verdade, nós temos que fazer a nossa parte, assim como eu vejo vocês, cada um fazendo uma parte do trabalho, e isso vai para os planos superiores da vida como incentivo a essa era tão bonita que está chegando. Parabéns, inclusive, né, de coração. Nós vamos começar conversando, agradecendo a espiritualidade amiga, né, por tudo que tem feito por nós, e vamos aproveitar para falar sobre um livro, né, que está na crista da onda, como a gente diz, os mais velhos, do Divaldo Manuel Filomeno de Miranda, né? Esse famoso e último livro da série que é o título No Rumo do Mundo de Regeneração. Então, eu queria dizer bem claro que esse livro ele faz parte de uma série de 4 livros que começaram Transição Planetária, né? Amanhecer de uma Nova Era, Perturbações Espirituais, o terceiro, e culminou com esse livro, né, por último, agora em 2021, com esse livro do Manuel Filomeno Miranda, em todos eles, desde a transição planetária, mostrando a chegada e as dificuldades que nós teríamos em relação a este final de ciclo que entramos na era de regeneração, né? Vai levar muitos anos, mas já estamos nela. As mudanças são vibracionais, são sentidas pelos mais sensíveis, e que cada vez mais nós, espíritas, nos comprometemos com a nossa parte. Então, os outros 3 livros eu não vou estar comentando, porque o tempo é rápido e a gente precisa fazer um apanhado geral sobre este livro, né? Os outros livros, Transição Planetária é o primeiro, depois vem Amanhecer de uma Nova Era, e depois Perturbações Espirituais, nos mostrando, assim como esse, o quanto nós, espíritas, estamos sendo assediados, influenciados pela espiritualidade inferior, esses espíritos que não conhecem o amor agora, né? Estão ainda num processo de ódio, um processo de desamor, e que escolheram os espíritas, porque eles dizem que nós somos aqueles que estão desenvolvendo uma consciência do amor maior de Deus, né, de renovação de cada pessoa, e que nós precisamos ser banidos do planeta.
Então, quem lê os livros sabe bem o que eu estou falando. Mas eu vou passar rapidamente esse aqui, porque eu acho que cada sociedade pode, de alguma forma, né, 3, 4 compros, e a gente lê esse livro em 3 dias, 4. Ninguém aguenta, começa a ler e quer terminar. Então, que se empreste, como nós estamos fazendo aqui no Viana de Carvalho. Eu queria deixar, assim, então, dito para vocês, bem claro, o livro é belíssimo no sentido da elucidação daquilo que nós precisamos nos cuidar, né? O famoso orai e vigiai. E como o nosso irmão aqui do Viana de Carvalho, ele diz que agora orai e vigiai de novo, porque nós estamos, às vezes, invigilantes. Então, nós precisamos, eu vou passar por rapidamente só 3 fatos que o livro traz para a gente refletir, né? Eu quero, na verdade, estimular vocês a lerem, quem puder, vai ler o livro e não vai se arrepender. A primeira coisa que eu percebi no livro, e que vocês vão ver, é o trabalho em equipe. Isto parece um óbvio, parece que não é muito importante, mas o nosso querido Manuel Filomeno Miranda, que está no trabalho, né, junto com outros espíritos, e os espíritos que ajudam esse momento na Terra, porque é no planeta todo que acontece, o trabalho de equipe. A equipe, né, Francisco Spinelli comanda uma equipe que o Manuel Filomeno de Miranda trabalha também, em torno de 50 espíritos, mas vocês que vão ler vão perceber que existe milhares de equipes extra, fazendo um trabalho extra no planeta. E é esse trabalho que eu acho que nós temos, como espíritas, entender a importância da sociedade espírita, que agora não é tão materializada, mas é principalmente virtualizada, fazendo com que os nossos conhecimentos da doutrina sejam planificados por um trabalho de acreditar, de fé, de coragem, de ânimo, e de que cada um de nós sabe o quanto o trabalho virtual. Então, nós estamos sendo desafiados à nossa fé. Afinal de contas, a gente estuda que o pensamento é tudo, que nós pensando nós vamos atingir a quem nós queremos. Isso é comprovado na nossa doutrina, é comprovado na nossa vivência diária, nosso trabalho mediúnico, quando a gente tinha mais de perto, que realmente o pensamento de uma equipe, o trabalho de uma equipe é fundamental para esse momento que se apresenta aparentemente problemático, mas não é uma situação real. Então, as equipes que vão trabalhar, por exemplo, a equipe do Francisco Spinelli, que é o nosso exemplo, chega num hospital espírita, num trabalho de uma sociedade espírita, que de alguma forma a gente possa acreditar no trabalho de equipe. Eles vão trabalhando, já tem os espíritos que protegem, os espíritos que estão nesse hospital com Covid, com problemas graves, difíceis, né, desencarnes, e que já tem os trabalhadores normais desse hospital, mas cada lugar deste planeta, vejam bem, está recebendo um trabalho extra de espíritos, espíritos que se reúnem para um trabalho de, acima de tudo, de recepção desses espíritos que estão desencarnando e colocando esses espíritos no trabalho do amor, né? E que são milhares, né, em todo o planeta. Então, esse trabalho em equipe já se mostra fundamental. E nós temos que, ao ler o livro, perceber o quanto a nossa sociedade espírita é um núcleo, uma célula
extremamente importante. É por isso que quando a gente vê a comunicação de um espírito, como nós aqui, o nosso Viana de Carvalho, quando o próprio o Pitã, tantos outros, né, que são os protetores, eles nos solicitam muito que tenhamos paciência, tolerância, tenhamos fé, coragem, ânimo, não desanimemos no trabalho da sociedade espírita. Essa equipe que às vezes aparentemente pequena e que nós temos o costume de achar que a sociedade tem pouca gente, não está indo muito. Não! Nós precisamos acreditar que esses poucos trabalhadores são fundamentais para esse momento. Que ninguém perca a esperança, que ninguém perca a fé. A esperança, a fé e a caridade. A esperança é aquele desejo de que o futuro seja melhor, é aquela projeção que se faz do presente para o futuro. Ter esperança é saber ter fé, né? Esperança, fé, amor. E a caridade é o desenvolvimento que nós vemos há pouco com o nosso Ney. Né? Levar um copo de leite quente para alguém é incrível. Eu me lembro de uma mesa mediúnica lá no Pitã, que nós trabalhávamos lá com o nosso querido Teltes, a Beth Barbieri, hoje está na Félix, e o Colomé, toda essa turma, nós trabalhamos e um espírito, ele lembrava de antes de desencarnar, quando ele estava em sofrimento, de que algumas pessoas levavam um copo de leite quente, de chocolate quente, com algum pão. Ele levou para a desencarnação, para aquele momento em que ele chega no plano espiritual, um momento que às vezes a gente não dá importância, que é um leite quente com um pedaço de pão. E que, vamos ser sinceros, quando nos unimos em equipe, é possível fazer mais. Então, nós precisamos nos colocarmos em trabalho de equipe. Aqui, reencarnados, né, na matéria, e principalmente sabendo que existe o trabalho da turma que está em cima, que está, né, do lado, né? Nós temos mania de dizer em cima, do lado, que nós podemos, de alguma forma, ajudar essa espiritualidade, fazer um intercâmbio de necessidades, de desejos, e nós vamos ajudar a espiritualidade naquilo que ela pode fazer. Então, aí, o primeiro fato fundamental para mim, que li o livro várias vezes, tá, né? Nós temos que estar em equipe. Que essa equipe pode ser de noite, quando nós dormimos, que a gente possa ir. Isso está muito marcado no livro, aliás, nos livros do Manuel Filomeno Miranda, no nosso querido André Luiz, que quando a gente dorme, nós continuamos trabalhando, e esse livro mostra muito, tanto que o Francisco Spinelli, ele fala para o Manuel Filomeno que agora, como está vendo essa pandemia, eles usam do centro espírita vazio, vamos dizer assim, mais vazio, eles usam o dia inteiro, às vezes, aquele espaço físico. Os espíritos usam aquele espaço físico, né, de alguma forma, para trabalhos de recuperação, com macas espirituais ali. Então, nós precisamos entender que esse momento é um momento de luta, e aí nós vemos que, em determinado momento, essas equipes foram chamadas no mundo inteiro, na mesma noite, com os protetores de todos esses países, lugares específicos. No Brasil, foi lá na Amazônia, em que essas equipes, aos milhares,
foram recebidas por Bezerra de Menezes, Emmanuel e tantos outros espíritos, Ismael, que se reúnem nesse local energeticamente positivo para decidirem um trabalho extremamente lindo, que eu sinceramente não imaginaria isso, pelos meus poucos conhecimentos, mas eu não tinha me passado a ideia de que era possível fazer. Então, essas equipes se reúnem na África, nos lugares mais diversos espiritualmente, e desencadeiam uma das maiores e mais importantes atividades espirituais que o planeta precisava nesse momento. E eu vou explicar rapidamente. Então, o primeiro item de reflexão, trabalho em equipe. Isto caracteriza o trabalho de Jesus, né? Não vamos fugir daquilo que nós aprendemos com o nosso mestre. A segunda situação é a cidade da justiça, capítulo 11 desse livro. Vou mostrar porque muita gente está chegando em algum momento no rumo do mundo de regeneração, né? E do Divaldo e do Manuel Filomeno Miranda. A segunda situação que eu queria trazer para a reflexão é que a cidade da justiça, quando a gente pensa que seria algo positivo, não, é aqueles lugares do livro Libertação, do André Luiz, que são aquelas furnas, aqueles lugares pavorosos que são considerados os infernos, né? Que Dante foi num deles e pintou o inferno, que na verdade são lugares pavorosos. E aí essa equipe do Francisco Spinelli, em torno de 50 espíritos, muito, eu diria, nível superior, mas também, acima de tudo, com controle emocional muito grande e uma amorosidade para o trabalho. Eles escolhem um lugar que, segundo eu entendi, é perto do mar, num mangue, perto de montanhas na Bahia, né? Esse grupo foi trabalhar, são milhares de grupos trabalhando, né? Eles escolhem uma dessas cidades da justiça, eles se colocam em oração, em defesa, e vão para dentro dessa cidade da justiça, onde as pessoas, os espíritos, estão em sofrimento total, estão deformados, né? Parecendo animais, lobos, cobras, e que eles, para poder chegar lá onde haveria um chefe, né? Eles precisam se proteger, eles precisam colocar uma campânula vibratória em volta da equipe e vão entrando, até chegar num antro, num lugar grande, onde havia um tipo de uma tribuna, de um tribunal. Lá eles, dizem um dos espíritos, não nesse livro, mas em outro, que como Jesus não podia castigar, permitia que eles pudessem então castigar. Então os espíritos eram castigados das formas mais complexas, mais horríveis que pode existir, e eles se arvorando em nome de Jesus. Olha só que loucura isso tudo. E essa cidade eram as ruelas, as ruas, em onde tudo fedia, era um cheiro, né, de alguma forma horrível. Mas eles conseguem chegar lá naquele lugar. Houve uma movimentação toda e eles, protegidos de alguma forma, né, por uma Nossa Senhora de Portugal, né, e Santa Isabel, vem com a sua equipe de espíritos que trabalhavam em nome dela, trabalham em nome da Santa Isabel de Portugal, de Lisboa, né? Claro que é Portugal,
e que também protegem e que vão retirando espíritos que não eram tão problemáticos e tão maldosos. Elas vão tirando, atiram umas redes, e essas redes captam os espíritos que estão sinceramente arrependidos. Quem não está arrependido não entra para a rede, isso é energético. Então, eles estão tirando esses espíritos dali. Antes deles irem para lá, Francisco Spinelli e a sua equipe em torno de 50, engenheiros espirituais já estavam catalogando cada lugar dessa cidade para realizar um trabalho posterior à ida dessa equipe. Esse momento é um momento extremamente bonito de se ver, porque é um trabalho com a equipe de Santa Isabel, é um trabalho dos espíritos especializados nesta engenharia espiritual. Vejam o quanto nós ignoramos coisas, né? Eu fiquei impressionado com todas estas situações, o quanto nós temos de ignorância do trabalho dos espíritos amigos. Eles fazem todo um trabalho de cadastrar cada espaço daquela cidade, né? E esperam que a turma do nosso querido Francisco Spinelli, que foi presidente da Federação do Rio Grande do Sul, e que, ao avisarem o chefe, disseram: está na hora de vocês se arrependerem, de mudarem. E é claro que esses espíritos muito adensados pelo mal, muito com dificuldades enormes, não aceitaram a ajuda, não aceitaram que houvesse esse arrependimento. Mandaram embora, não fizeram nenhuma situação, até pela proteção que estavam esse grupo, e eles vão embora, esse grupo, assim como a turma da nossa querida Isabel, rainha, né, de Portugal há muito tempo. E é esse momento, quando eles saem de lá, essa outra equipe de espíritos responsáveis pela parte estrutural da cidade, horrível a cidade, eles como que arrancam esta cidade toda daquele lugar. Eu estou falando palavras que o livro expressa melhor, mas para vocês poderem entender, e o tempo que corre eu não posso passar. Então, eles como que arrancam essa cidade e levam para esse outro planeta, o planeta primitivo que passa aqui perto, que está sugando magneticamente os espíritos muito maus. Mas vejam o que eu queria falar, o trabalho que foi feito numa cidade da justiça, onde há esse horror que a gente nem imaginar como a gente pode. Não é uma cidade que foi levada magneticamente para o espaço. Milhares de cidades no planeta todo estão sendo trabalhadas, arrancadas em toda a sua magnitude negativa, seu horror de vibração negativa, e sendo levados àqueles que não se arrependeram. Aqueles que se arrependeram foram captados pela equipe de Santa Isabel. Aqueles que não se arrependeram, permaneceram nessa cidade e foram levados, saindo da psicosfera da Terra. Cada vez mais nós acreditamos que esse trabalho vai ser o trabalho que vai melhorar um pouco mais, para nós começarmos a entender o que é a era de regeneração. Cada um de nós cooperando
com o bem, com arrependimento, com o trabalho, com o pensamento positivo. Quantos de nós espíritas não lemos lá no Livro dos Espíritos sobre flagelos destruidores? Onde Kardec faz a pergunta para os espíritos, né? Onde que Deus ajuda os homens com esses flagelos? E os espíritos respondem numa frase, porque é um capítulo inteiro para ser lido. O título é Flagelos Destruidores. Então, os espíritos respondem que é uma bênção os flagelos, que é a forma de Deus fazer com que a humanidade mais rapidamente evolua. Olha que coisa incrível. Nós, às vezes, temos falado mal da pandemia, temos tido medo de morrer, temos achado que Deus não está certo com a pandemia, porque estamos sofrendo, estamos vendo irmãos desencarnando, quando lá na doutrina está escrito que esta é a forma de nós evoluirmos mais, de uma forma que Deus permite essa evolução. Então, nós temos que, como espíritas, ainda entender que toda essa pandemia está aí para nos ensinar a amar, a perdoar, a entender que é esse momento. Ou nós decidimos ficar aqui, pelo bem, pelo amor, pelo entendimento, ou seremos levados para essa experiência em outro planeta, recomeçando de novo num planeta primitivo, para que possamos ter uma evolução pela dor, quem sabe, ou pela ignorância ainda, ou pela dificuldade de nos entendermos. Então, o nosso livro, que eu estou aqui comentando, né, vamos de novo no rumo da regeneração, mostra nesse momento que há um trabalho de todo o planeta, de toda a nossa Terra, para que os espíritos finalmente digam: socorro, me ajude, e a gente possa, então, modificar o nosso coração, modificar a nossa emoção, para que a razão seja, acima de tudo, né, raciocinada, pensada, que a nossa fé seja estudada e apreendida dentro de nós, que a nossa fé entenda que essa pandemia está esperando de cada um de nós a oração, a tranquilidade de que cada situação não é por acaso. Ninguém desencarna por acaso, ninguém desencarna dentro de uma situação de injustiça. Todos nós estamos aqui para melhorar. E essa pandemia veio para nos trazer um momento de reflexão, para que nós possamos olhar para o outro, para ter vontade de abraçar o outro, para poder, acima de tudo, né, alguma coisa fundamental para esse momento, para que nós tenhamos coragem de entender e dizer: obrigado, meu Deus, por tudo que está acontecendo. Então, é isso que nós estamos aqui pedindo, que a primeira parte do livro, quer dizer, a primeira parte, me desculpe que ele não é dividido como eu estou falando. A primeira reflexão é o trabalho em equipe, que é tão óbvio, parece, mas aí o livro mostra a necessidade muito grande do trabalho em equipe, da harmonia de um trabalho, né? E isso vai repercutir na sociedade espírita. Quando passarmos esse momento do distanciamento social, da dificuldade, haveremos de dar muito valor ao olhar o nosso irmão no olho, a encontrar as nossas auras. As auras estarão com saudades do outro, então nossos abraços serão
muito mais um passe que nós vamos dar no nosso querido irmão, né? Nossa querida irmã. Então, esse momento do trabalho de equipe. A segunda situação é que existem milhares de equipes espirituais trabalhando para retirar o mal que é tão forte ainda aqui nesse planeta, que é tão destruidor de ânimos, de fé, de esperança, né? A gente desiste, mas o mal está acontecendo. E o mal é a ausência do bem. Nós temos que, então, olhar o bem. E há um trabalho que nós não olhamos, não vemos, não sentimos às vezes, mas o livro faz nós nos reportarmos ao trabalho do bem. E que cada equipe, que é pequena de 50, mas são milhares de equipes que trabalham para a regeneração desse planeta, para que as coisas aconteçam logo, né? E logo, você sabe que não é o ano que vem, logo é daqui muitos anos, mas que já começou. Então, essa é a segunda reflexão. O mal está sendo colocado para uma recuperação. Ninguém está castigando esses irmãos. Nós estamos, acima de tudo, lei de ação e reação. Eles criaram uma situação e agora estão tendo que passar. Isso chama-se, né, livre-arbítrio, lei de ação e reação, que a gente tanto estuda. Então, esse momento é um momento extremamente importante para nós. E mais no final do livro, a gente percebe o quanto nós espíritas, cristãos, aqueles que estão trabalhando no bem, recebem a última carga negativa por parte desses irmãos que estão tão fora da lei do amor. As sociedades espíritas, no livro Transição Planetária, já mostrava, né, um trabalho extremamente organizado do mal contra dirigentes espíritas. O amanhecer de uma nova era é todo ele numa sociedade espírita mostrando o trabalho do mal e do bem, inclusive com Francisco de Assis atuando diretamente nessa sociedade. No terceiro livro, Perturbações Espirituais, é todo passado numa sociedade espírita, mostrando o quanto o mal pode ser organizado, pode ser sutil na sua influenciação, na criação de obsessões, de fascinações, na modificação do objetivo do espírita na sociedade, criando a ilusão dos dirigentes do poder, da glória. E quando nós sabemos que é uma missão o trabalho, e nós, às vezes, acabamos esquecendo disso. E a última parte mostra o quanto nós precisamos dar importância a cada um da nossa sociedade. A sociedade espírita é um lugar de trabalho com Cristo. Não é um trabalho para o meu ego, para satisfazer as minhas necessidades materiais, humanas. Quantas traições, quantas dificuldades, quantas vezes a sexualidade nos vai levando para um lado e a obsessão termina com um trabalho bonito de uma sociedade pequena, porque às vezes não consegue perceber a grandeza daquele lugar, daquele espaço, daquelas salas pequenas às vezes, mas grandiosas no seu trabalho espiritual. Nós precisamos, acima de tudo, ter a visão do Cristo, a visão do perdão, da tolerância. Não somos nós
que dirigimos uma sociedade espírita. Nós apenas materializamos uma necessidade espiritual da casa espírita. E, às vezes, nos confundimos com tudo isso. Né? Cada um com suas dificuldades, às vezes defeitos, e esquecendo que nós temos que morejar na doutrina espírita até o último momento da nossa desencarnação. E ninguém pense que na sociedade espírita nós vamos ter os nossos irmãos de trabalho material, os anjos. Muitas vezes são-nos colocados junto a nós aqueles a quem devemos perdoar, entender, amar, colocar os seus limites, porque não colocamos em outros momentos, nas nossas lides religiosas, né? Quando dávamos a ordem no tempo de Inquisição para o irmão sofrer a ação das labaredas, hoje eles vêm nos mostrar o quanto precisamos amar, em primeiro lugar, em segundo lugar, amar, e em terceiro lugar, vocês já sabem, amar. E o amor, ele não se faz sob uma forma não tangível, intangível. Ele se faz sob a forma vibracional, sim, mas materializando a voz, a fala, o aumento do nosso perdão, da nossa tolerância com o irmão, mentalizando o nosso irmão mais difícil, não falando mal, de preferência, porque nós, às vezes, né, nos queixamos muito, nos colocamos, às vezes, à disposição da espiritualidade inferior. Nesses livros tem bem claro. Então, que possamos, cada um de nós, nessa noite, lembrar que o mundo de regeneração, nós estamos no rumo dele, né? Nós estamos no rumo, nós estamos indo para esse mundo que está dentro de nós, de cada um. Então, cada um de nós se propõe, se coloca à disposição de Jesus, que é o mestre, é o comandante maior desse nosso planeta. Mas assim como todos os espíritos queridos, amigos, assim como aquele mais simples, mais singelo companheiro de jornada nosso, aqueles que não morejam na doutrina espírita, que estão noutra doutrina, noutra religião, aqueles que não acreditam em Deus, precisam receber de nós entendimento, paciência. Eu sempre digo que o ateu está mais perto de ser espírita do que, às vezes, um outro religioso, porque ele precisa, às vezes, ver a religião como algo racional, que ele não conseguiu noutra religião. Então, tenhamos calma, paciência, tolerância, começando na nossa família, o nosso vizinho, a nossa comunidade, mas na nossa sociedade espírita, né? Cada um tem a sua necessidade e nós tenhamos a nossa responsabilidade. Eu queria, então, agradecer, já o tempo está passando, eu já estou preocupado de alguma forma, que possamos, não lendo o livro não faz mal, mas possamos ler esse livro e mudar alguma coisa, né? Nós estamos, cada um de nós, mais perto do entendimento desse mundo de regeneração. Vamos ajudar a turma lá de cima, né, com esse carinho que vocês têm por nós, como sempre fui nessa sociedade espírita, aqueles que não são, e muita paciência com cada um, né, de certa forma, e que essa sociedade cresça em amor,
cresça em perdão, em entendimento, fé, e sejamos cristãos e espíritas. Muito obrigado, carinho especial, nosso Ney querido, como sempre, companheiro. De vez em quando dá uma vontade de ir lá, dar um abraço, de conversar um pouco, mas assim, vamos nos prometendo que vamos nos encontrar. Vai ser muito encontro depois que terminar a pandemia, né? Isso vai ser bom, muito bom. Vai ser um encontrão. Isso. Binato, interessante aqui, uma irmã coloca nos comentários que ela, participando de num determinado grupo mediúnico, há 2 anos atrás, ela, em desdobramento, né? Ela, através da vidência espiritual, ela viu essa ação dessa rede que era jogada, né, nas regiões abismais, ali umbralinas, para retirar daqueles irmãos que têm o arrependimento sincero, né? Muito. Então, isso é muito interessante, muito bonito. Coloca a nossa irmã Enice Sader, coloca aqui nos comentários. Binato, agradecemos de coração pelo teu trabalho. E se fortalecer, né? Fortalecer a fé, o carinho, o amor. Agradecemos, muito Binato. Obrigado. Leva o nosso abraço muito fraterno a todos os irmãos e as irmãs da sociedade aí do Viana de Carvalho. Um abração. Tá bom. Então, amigos e amigas, a gente está então encerrando. Desejamos, pedimos, suplicamos de coração que Jesus se faça presente em todos os lares dos amigos e das amigas que estão conosco, todos os lares do planeta Terra. Há muita dor, há muita aflição, não é somente no nosso lar ou no nosso vizinho, na nossa cidade. Devemos orar por toda a humanidade e orar também pelos nossos irmãos desencarnados, para que eles possam despertarem para o arrependimento sincero e receberem o amparo, o carinho e a instrução dos benfeitores espirituais. Que Deus nos proteja, que Deus nos abençoe hoje, amanhã e sempre.